Olá pessoal, vamos à nossa aula de Física, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Física. Vamos à nossa questão. Questão 1. As propriedades físicas das substâncias determinam sua utilização em determinadas aplicações tecnológicas. Lâmpadas incandescentes, por exemplo, funcionam graças ao efeito Joule provocado pela corrente elétrica que percorre seu filamento, aquele pequeno fio que fica dentro da lâmpada. Por isso, esse filamento deve ser construído com material condutor elétrico. Para dois fios de mesmo comprimento e espessura, sabe-se que a corrente elétrica é tanto maior quanto menor a resistividade do material. E quanto maior a corrente, maior será a quantidade de calor liberado por unidade de tempo, provocando aquecimento do fio. Para que um material possa emitir luz visível em abundância, sua temperatura deve chegar aos 3.000 graus Celsius. Considerando apenas os materiais e as características físicas apresentadas na tabela, escolha qual deles é o mais adequado para ser utilizado como filamento de uma lâmpada. Nessa tabela, temos 3 colunas. Na primeira coluna, o material. Na segunda, a resistividade em Ohm vezes metro multiplicado por 10 a menos 8. E na terceira coluna, a temperatura de fusão em graus Celsius. Letra A, prata, 1,62, 960. Letra B, cobre, 1,69, 1083. Letra C, alumínio, 2,75, 660. Letra D, tungstênio, 5,25, 3.380. Letra E, ferro, 9,68, 1.536. Muito bem. Uma lâmpada incandescente basicamente funciona graças ao efeito Joule. Quando a corrente elétrica passa por esse filamento, esse fiozinho que tem aqui, ele se aquece muito e chega próximo aos 3.000 graus Celsius. Por isso, dentro da lâmpada não pode ter oxigênio, normalmente é colocado um gás inerte. Nós temos aqui uma outra lâmpada que está sem o vidro e por isso o filamento vai ficar exposto ao oxigênio. Veja o que acontece quando nós ligamos a lâmpada. Bem, então é importante que para escolher um material adequado para uma lâmpada, ele obedeça a alguns critérios técnicos. É óbvio que tem que ser um condutor, quanto menor a resistividade, mais corrente vai passar por ele, consequentemente ele vai aquecer mais e pode atingir a temperatura necessária para emitir luz em abundância. Mas tem um problema, esse material não pode derreter. Por isso, o seu ponto de fusão deve ser tal que a 3.000 graus Celsius ele não derreta. Por isso, temos que procurar na tabela um material que suporte tal temperatura sem entrar em processo de fusão. Então, a resposta correta é a alternativa letra D, tungstênio, que possui resistividade de 5,25 e temperatura de fusão 3.380 graus, acima então dos 3.000 graus Celsius. Vamos à nossa próxima questão, questão 2. Ganhar ou perder peso é uma questão de energia. Deve-se controlar, sob orientação médica, a quantidade de energia ingerida através dos alimentos e a quantidade de energia gasta nas variadas atividades realizadas durante um dia. Quem quer engordar deve consumir mais do que gasta. Quem quer emagrecer deve gastar mais do que ingere. São necessários cerca de 7.700 quilocalorias para se ganhar ou perder 1 quilograma. Assim, através de um controle adequado, é possível atingir o objetivo desejado. Vamos a um exemplo. Um homem precisa de aproximadamente 2.300 quilocalorias dia
para suas necessidades básicas. Se ele comer durante um dia o cardápio descrito na tabela que veremos, e se, além do consumo básico de energia, ele fizer uma caminhada de 1 hora, perdendo cerca de 280 quilocalorias, pode-se concluir. Na primeira coluna, nós temos o tipo de refeição. Na segunda, o tipo de alimento e na terceira, a quantidade de calorias em quilocaloria. Café da manhã, pão com manteiga, 150. Um copo de leite, 150. Almoço, porção de arroz com feijão, 8 colheres de sopa, 330. 10 folhas de alface, 20. Uma bisteca de porco de 150 gramas, 350. Lanche da tarde, pedaço de torta, 450. Um copo de leite, 150. Jantar, 2 fatias de pizza, 700. Bem, a partir de agora, nós vamos verificar cada item, se é verdadeiro ou falso, e em seguida daremos a resposta da questão, ok? Item 1. Mantendo os níveis energéticos de sua alimentação e de suas atividades físicas, certamente esse homem emagrecerá uma taxa de aproximadamente 1 kg mês. Bom, nós vamos ter que recorrer às informações que foram colocadas no texto para verificar, então, se essa afirmação é ou não verdadeira. Primeira coisa, nós temos que ver a quantidade de energia, a soma da energia ingerida pelo homem, que é de 2.300 quilocalorias. O gasto básico de energia desse homem, com suas atividades normais do cotidiano, é de menos 2.300 quilocalorias. Então veja, ele consome 2.300, mas gasta 2.300 também. Uma equilibra, uma mata a outra. Mas além disso, ele faz uma caminhada de 1 hora. E a cada hora que ele caminha, ele gasta aproximadamente 280 quilocalorias, por isso aquele sinalzinho de menos. Como ele gasta exatamente aquilo que ele consome, a parte da caminhada é o que vai fazer com que, no total, ele perca diariamente menos 280 quilocalorias. Se eu multiplicar por 30, eu terei um consumo total ao longo de um mês de menos 8.400 quilocalorias. Agora vamos calcular a massa perdida durante esse mês. 1 quilograma equivale a 7.700 quilocalorias. X quilogramas, que eu quero descobrir quanto é, equivale às 8.400 quilocalorias perdidas. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar à conclusão que ele perde mensalmente 1,09 quilogramas, aproximadamente 1 quilograma, por isso essa afirmativa é verdadeira. Vamos agora ao item 2. A quantidade de energia que se ingere em um pedaço de torta equivale a aproximadamente 1 hora e 40 minutos de caminhada. Bem, vamos verificar. De acordo com o texto, lá na tabelinha, a gente pode tirar que um pedaço de torta equivale a 450 quilocalorias, enquanto 1 hora de caminhada equivale a 280 quilocalorias. Se eu dividir 450 quilocalorias por 280, eu vou chegar a 1,6 horas, que é aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Então veja só, uma torta, para ser consumida, precisa de 1 hora e 40 minutos de caminhada. A afirmação também é verdadeira. Vamos ao item 3. Mantendo os demais itens citados no texto, se ele deixar de comer a torta e diminuir uma fatia de pizza, em um mês emagrecerá aproximadamente 1 quilograma a mais. Vamos fazer o cálculo? Um pedaço de torta, 450 quilocalorias. Uma fatia de pizza, 350 quilocalorias. Vamos lembrar que lá na tabelinha tem que 2 fatias equivale a 700 quilocalorias, logo uma, 350. Então, o total ingerido a menos é de menos 800 quilocalorias dia. Em um mês, se eu multiplicar por 30, eu vou chegar a menos 24.000 quilocalorias. Vamos calcular a massa? Então, 1 quilograma
equivale a 7.700 quilocalorias. O X, que é a quantidade de quilogramas que eu quero achar, equivale a 24.000 quilocalorias. Fazendo os cálculos, 24.000 dividido por 7.700 vai dar 3,1 quilograma. Então, essa afirmativa é falsa. Conferindo a resposta. São verdadeiras as afirmações. Letra A, somente 1 e 2. Letra B, somente 2 e 3. Letra C, somente 1 e 3. Letra D, todas. Letra E, nenhuma. Conforme vimos, a resposta verdadeira é a alternativa letra A, somente 1 e 2 verdadeiras. Os próximos dois exercícios são baseados nesse texto que virá a seguir. Algumas residências utilizam energia liberada na queima de gás de cozinha para o aquecimento de água. Há aquecedores com as seguintes especificações em seus manuais técnicos. Vazão da água, 20 litros por minuto. Potência nominal, 30.000 quilocalorias por hora. Rendimento, 80%. Pressão de funcionamento, 5 MCA. Consumo máximo de GLP, 2,4 kg/hora. A densidade da água é de 1 kg por litro e cada quilograma necessita de 1 quilocaloria para variar 1 grau Celsius em sua temperatura, 1 quilocaloria por grama grau Celsius. Este último valor é chamado de calor específico. Com esses dados, é possível calcular pela equação seguinte a quantidade de energia gasta na forma de calor para o aquecimento da água. Q igual mc delta θ, sendo Q a quantidade de calor gasta no processo de aquecimento, m a massa aquecida, C o calor específico, delta θ, variação de temperatura. Vamos à primeira questão desse texto. Questão 3. Com base nas especificações, calcule o aumento de temperatura da água em graus Celsius ao passar por este aquecedor. Letra A, 10. Letra B, 20. Letra C, 30. Letra D, 40. Letra E, 50. Bem, para resolver essa questão, para atingir o objetivo que é determinar a variação de temperatura, em primeiro lugar nós temos que saber a quantidade de água que vai ser aquecida e quanto de energia essa água vai ganhar. Para isso, temos que pensar no texto informações como a vazão máxima de água, que é de 20 litros por minuto, e a potência nominal máxima de 30.000 quilocalorias por hora. Só que aí tem um problema. O rendimento, quer dizer, a parte que se aproveita dessa energia é de 80%. Como nós temos a quantidade de quilocalorias por hora, vamos fazer um cálculo pensando em 1 hora de funcionamento em situação limite, ou seja, quando a vazão é máxima de 20 litros por minuto. Se eu multiplicar por 60 minutos, eu vou ter 1.200 litros de água que passam pelo aquecedor. Mas como a densidade da água é de 1 kg por litro, 1.200 litros equivale a 1.200 kg, o que significa que serão aquecidos 1.200 kg. Bom, a quantidade de energia é de 30.000 quilocalorias, mas apenas 80% é aproveitado, por isso eu vou multiplicar por 0,8. A massa de água é 1.200, o calor específico 1, e aí nós teremos como calcular o delta θ, que é a variação de temperatura. E fazendo esses cálculos, chegaremos em 20 graus Celsius. Resposta correta, alternativa letra B, 20. Vamos à próxima questão, questão 4. Em relação ao texto, verifique as proposições verdadeiras. Item 1. Se o aquecedor for usado no limite máximo de suas especificações, um bujão de gás de 13 kg seria capaz de alimentá-lo por 10 horas. Bem, a quantidade de gás num bujão
é de 13 kg e o consumo máximo do aquecedor é de 2,4 kg por hora. Se eu dividir 13 kg por 2,4, eu vou encontrar 5,4 horas, que seria o tempo que esse bujão conseguiria atender ao aquecedor. Por isso, a afirmativa de número 1 é falsa. Afirmativa 2. Se esse aquecedor for utilizado no limite máximo de suas especificações e mesmo assim a água não estiver quente o suficiente para um banho, uma possibilidade para solucionar o problema é diminuir a vazão. Essa é uma situação bem cotidiana que com certeza todos já vivenciaram, seja num aquecedor a gás, seja num aquecedor elétrico, um chuveiro elétrico. Se a temperatura da água não estiver adequada, você controla a vazão e, consequentemente, controla a temperatura. No caso desse exercício, a temperatura não estava adequada. Então, se você mexer na vazão, alterando a vazão, você pode chegar à temperatura desejada. Por isso, a afirmativa é verdadeira. Vamos ao item 3. Caso a temperatura da água que sair desse aquecedor estiver excessivamente quente para um banho, mesmo que a vazão seja máxima, uma possibilidade para solucionar o problema é diminuir a potência. Gente, é uma situação similar. Se estiver muito quente, normalmente a gente aumenta a vazão para melhorar a temperatura, para ela ficar mais próxima daquilo que queremos. Mas a vazão já é máxima, não há como aumentar. Então, uma maneira seria diminuir a potência. No caso de um chuveiro elétrico, você passa do quente para o morno, ou seja, diminuindo a potência. Num aquecedor a gás, é só diminuir um pouquinho a intensidade da chama, que você diminui a potência e assim aquece menos a água. Essa afirmativa, então, também é verdadeira. São verdadeiras as afirmações: letra A, 1 e 2, letra B, 2 e 3, letra C, 1 e 3, letra D, todas, letra E, nenhuma. Então, a alternativa correta é letra B, 2 e 3 verdadeiras. Vamos à questão 5. No período de verão, a incidência da radiação solar na Terra é maior que em outros períodos do ano, elevando assim as temperaturas ambiente. Das radiações emitidas pelo Sol, a infravermelha é a principal propagadora de calor, aquecendo, por exemplo, nossas casas. Uma solução simples, barata e ecologicamente correta para melhorar o conforto térmico de residências é confeccionar uma espécie de manta com caixinhas de leite longa-vida, a qual deve ser colocada entre o forro e o telhado. Essas caixas possuem um de seus lados feito com material que reflete a luz. Se esta parte espelhada estiver voltada para cima, há uma diminuição no aquecimento da parte interior da casa, principalmente se ela for coberta com telhas de amianto. Sobre esse tema, é possível afirmar que: item 1. A luz visível e o infravermelho são ondas eletromagnéticas com valores de comprimento de onda e frequência próximas. Por isso, a superfície espelhada reflete quantidades razoáveis desses dois tipos de radiações, o que explica o conforto térmico que essa manta proporciona para uma casa. Gente, essa afirmação é verdadeira. Realmente, o infravermelho é uma radiação que tem frequência e comprimento de onda muito próxima da luz visível. E essa radiação infravermelha é a principal responsável pelo aquecimento. Quando a gente coloca essa manta com a parte que reflete luz, consequentemente o infravermelho, porque eles são muito próximos em termos de frequência, essa radiação vai ser refletida e com isso o ambiente não vai ser tão aquecido quanto seria caso a manta não estivesse ali para refletir esse tipo de radiação. Vamos para o item 2. O infravermelho é um tipo de luz visível de tonalidade vermelha escura
muito usada para pigmentação. Gente, essa afirmativa é falsa. Pelo seguinte, infravermelho tem uma frequência e um comprimento de onda que não consegue impressionar nossos olhos, ou seja, a gente não enxerga. Então, não tem nada a ver afirmar que é usada para pigmentação. Essa afirmação é falsa. Vamos para o item 3. Em regiões mais frias, como no sul do Brasil, o fluxo de calor da parte interna da casa para a parte externa pode ser minimizado se o lado espelhado da manta estiver voltado para baixo, ou seja, para o interior da casa. Gente, essa afirmação é verdadeira. Realmente, se nós colocarmos essa manta com a parte espelhada voltada para o interior da casa, toda a radiação infravermelha, que é responsável por propagação de calor, vai refletir e voltar para o ambiente. É importante a gente saber que todos os corpos, até mesmo o corpo humano, ele emite infravermelho. Quanto mais quente estiver o corpo, mais infravermelho ele vai emitir. Então, toda aquela radiação do tipo infravermelha que estiver sendo emitida pelos objetos, pelas pessoas, enfim, por tudo que estiver dentro da casa, se parte dela for refletida e retornar, nós vamos manter o conforto térmico em regiões mais frias. A afirmação é verdadeira. São verdadeiras as afirmações: letra A, 1 e 2, letra B, 2 e 3, letra C, 1 e 3, letra D, todas, letra E, nenhuma. Resposta correta é a letra C, 1 e 3 verdadeiras. O texto e o esquema a seguir se referem às questões 6 e 7. O princípio de funcionamento de usinas termoelétricas e nucleares é muito parecido. A energia térmica liberada, seja no processo de fissão, no caso das nucleares, ou na queima de algum tipo de combustível, gás, carvão, petróleo, no caso das termoelétricas, é usada para vaporizar água e esse vapor, sob pressão, provoca o movimento de uma turbina, energia cinética. Em seguida, no gerador, parte dessa energia cinética é transformada em energia elétrica. Na sequência, o vapor passa por um condensador, onde perde calor para uma outra massa de água, normalmente tirada de um rio. Ao perder calor, o vapor volta à fase líquida e é bombeado novamente para dentro da câmara de vaporização, para assim reiniciar o processo. A seguir, está representado um esquema simplificado. Bem, nesse esquema que você está vendo, do lado esquerdo, você tem a câmara de vaporização. De alguma maneira a água é aquecida, vaporiza, e aí a pressão dentro dessa câmara vai aumentando e o vapor, ao ser expelido, ele sai ali com alta velocidade e faz girar uma turbina. E é a partir daí que o gerador aproveita essa energia cinética para gerar energia elétrica. Em seguida, esse vapor precisa ser resfriado, então ele passa por um condensador e dentro desse condensador tem uma espécie de serpentina, que dentro dela tem água normalmente que vem de um rio. Uma água mais fria, por isso vai fazer com que esse vapor condense, por isso o nome condensador. Em seguida, o vapor é bombeado novamente para dentro da câmara de vaporização e o processo é reiniciado. Vamos à nossa questão 6. Considere uma termoelétrica movida a gás natural, capaz de queimar 2 kg de combustível por segundo a uma temperatura de 1.227 graus Celsius, liberando 5 vezes 10 a 7 joules de calor para cada quilograma queimado. Uma parte desse calor é convertido em energia mecânica na turbina e outra é perdida no condensador para a água do rio, que se encontra a uma temperatura de 27 graus Celsius. Uma máquina ideal, que obedece ao ciclo de Carnot, tem um rendimento possível de ser calculado pela equação N igual 1 menos TF sobre TQ, sendo TQ
temperatura da fonte quente, ou seja, da queima do gás natural, e TF, temperatura da fonte fria, ou seja, da água do rio, expressas em Kelvin. Considerando a usina como uma máquina térmica de rendimento igual à metade de uma máquina que obedeça ao ciclo de Carnot, a potência gerada em megawatts será de letra A, 40, letra B, 80, letra C, 160, letra D, 320, letra E, 640. Bem, vamos ao cálculo, então, do rendimento. Em primeiro lugar, nós temos que uma máquina de Carnot obedece à equação que você tem aí na tela, 1 menos TF sobre TQ. Mas tem um detalhe, de acordo com o texto, esta máquina especificamente, ela vai ter um rendimento igual a metade do ciclo de Carnot. Por isso, nós vamos multiplicar por meio e, entre parênteses, 1, que é da própria fórmula, menos 300, que é a temperatura da água do rio convertida para Kelvin, sobre 1.500, que é a temperatura da queima dos combustíveis convertidos para Kelvin. Se fizermos o cálculo, nós vamos obter 0,4, ou seja, 40%. Agora vamos calcular a potência gerada em megawatts. Veja, 5 vezes 10 a sétima joules por quilograma é a quantidade de calor liberado a cada quilograma queimado. Mas são 2 quilogramas queimados por segundo. Então, por isso, vezes 2 quilogramas. Mas a nossa máquina tem um rendimento de 40%, ou seja, 0,4. Com isso, obtém-se uma quantidade de energia de 4 vezes 10 a sétima joules. Isso em 1 segundo. Bem, então vamos calcular a potência pegando 4 vezes 10 a sétima joules, que é a quantidade de energia, dividido por 1 segundo, que é o intervalo de tempo. E assim nós obteremos uma potência de 40 megawatts. Só uma observação. O mega é 10 a sexta. Como eu tinha 4 vezes 10 a sétima, e eu quero a resposta em mega, 10 a sexta watts, fica então 40 megawatts. Resposta correta, alternativa letra A, 40. Vamos para outra questão, questão 7. Em relação ao texto, verifique as proposições verdadeiras. Item 1. Seja em uma usina nuclear, seja em uma termoelétrica, a energia térmica não aproveitada na forma de energia elétrica é transferida para a água do rio. Bem, essa afirmação é verdadeira. Nenhuma máquina térmica consegue aproveitar toda a energia. Sempre ela perde um pouquinho ou muitas vezes perde até a maior parte da energia. Nesse caso, a parte perdida vai para a água do rio, aquecendo então a água do rio. Por isso essa afirmação é verdadeira. Vamos para o item 2. Independente de a água do rio sofrer variação de temperatura, não haverá impacto ambiental para a fauna e a flora desta micro-região. Gente, essa é uma afirmação falsa. Sempre que você mexe de alguma maneira com a natureza, algum tipo de impacto ambiental vai ser provocado. E como a água do rio está sendo aquecida com aquela energia que a usina não aproveita, fatalmente algum tipo de impacto, não dá para dimensionar aqui, mas algum impacto deve ocorrer. Por isso, essa afirmação é falsa. Vamos para o item 3. Quanto melhor for o rendimento térmico da usina, ou seja, quanto mais energia térmica for transformada em elétrica, menor será o aquecimento da água do rio. Gente, essa é uma afirmação verdadeira. Quanto mais energia é aproveitada na forma de elétrica, menos energia térmica vai ser perdida para a água do rio. São verdadeiras as afirmações. Letra A, 1 e 2. Letra B, 2 e 3. Letra C, 1 e 3. Letra D, todas. Letra E, nenhuma. Resposta correta, letra C, 1 e 3 verdadeiras.
Vamos à nossa próxima questão, questão 8. A tabela a seguir traz a quantidade de energia em joules referente a alguns meios de transporte movidos a combustíveis fósseis. Analisando a tabela exclusivamente sob o ponto de vista de consumo de energia, passageiro, quilômetro, o meio mais econômico é: na coluna da esquerda, nós temos o tipo de transporte e na da direita, o valor aproximado da energia consumida por passageiro por quilômetro em joules. Letra A, ônibus, 738. Letra B, trem, 1.160. Letra C, motocicleta, 1.477. Letra D, automóvel, 2.321. Letra E, avião, 3.798. Uma das características da prova do Enem é de apresentar questões de simples resolução, onde muitas vezes a leitura direta de uma tabela e de um texto te conduz à resposta correta. E esse é o caso. É uma questão bem simples, onde o objetivo é simplesmente achar o meio mais econômico. E o meio mais econômico é o que gasta menos. Por isso, a resposta correta da questão é a letra A, ônibus 738. Bem, pessoal, e assim terminamos mais uma aula de física, esperando que esses conhecimentos possam contribuir para o seu sucesso na prova do Enem.